Hoje em dia, usamos internet, redes sociais e streaming para podermos nos informar. Porém, antigamente, existia um meio de comunicação que dominava o mundo. O rádio, ele aproximava as pessoas, ele espalhava notícias e ele influenciava opiniões. Hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre o surgimento do rádio, a sua importância, a sua influência, o rádio no Brasil e a sua queda. A origem do rádio. A história do rádio começou no século XIX, na mesma época da Segunda Revolução Industrial, onde vários cientistas e físicos teorizavam sobre eletromagnetismo e ondas de rádio. Em 1864, o físico Maxwell ele começou a estudar sobre eletromagnetismo e teorizou que a energia parava pelo ar, viajando pelas ondas magnéticas. Anos depois, em 87, o cientista Henrik Hertz conseguiu provar que essas ondas realmente existiam, e isso abriu o caminho para a criação do rádio. Já no final do século XIX, o cientista Marconi conseguiu criar uma invenção capaz de mandar mensagens sem uso de fios. Em 95, Marconi conseguiu transmitir ondas de rádio a longas distâncias, sendo considerado um dos pais do rádio moderno. No início, o rádio era utilizado principalmente por militares, mas também era utilizado por navios para pedir ajuda ou passar informações. Um grande exemplo disso foi em 1912, com o naufrágio do Titanic, onde os pedidos de socorro e de SOS foram transmitidos em rádio para os postos. Com o passar do tempo, o rádio deixou de ser uma ferramenta militar e acabou sendo algo de entretenimento, onde passava jornais, músicas, shows, novelas e o que acabou criando a nossa cultura no geral. A importância e a influência do rádio. O rádio ele ficou muito famoso na década de 20. E não só isso, mas ele foi muito importante e influente, porque ele era o meio de comunicação mais barato da época. Além dele alcançar milhões de pessoas, tem também as pessoas que não sabiam ler. Isso facilitava demais o acesso à informação. Muitas famílias também elas costumavam a se reunir à noite para ouvir os programas, sabe? Como esportivos ou novelas também. Além de toda essa influência que ele teve, eu quero falar de mais duas, que é a guerra e a cultura. Um pouco sobre a guerra é que o governo ele utilizava o rádio para transmitir notícias, motivar a população. Além disso, fazer a famosa propaganda. Um pouco sobre a cultura é que, sabe os famosos que você conhece hoje em dia? Bem, eles se tornaram famosos graças às transmissões radiofônicas. E calma que tem mais. O rádio ele também foi muito importante para espalhar culturas de estado para estado em um único só país. E, bem, depois disso tudo que eu acabei de falar, você entende o porquê o rádio ele foi o meio de comunicação mais influente da época de 20. O rádio no Brasil e a Era Vargas. Falando agora do rádio no Brasil, em 1922 você tem a primeira transmissão oficial do rádio, que aconteceu por causa dos 100 anos de independência. O principal nome sobre a questão do desenvolvimento do rádio no Brasil foi o Edgar Roquete Pinto. Em 1923, um ano após a primeira transmissão oficial do rádio, você tem a criação do que muitos diriam ser a primeira emissora, que é a Rádio Sociedade no Rio de Janeiro. Nas décadas de 1930 e 1940, o rádio passou pela sua fase mais importante e influente no Brasil, também conhecida por muitos como a Era de Ouro do Rádio. Nessa época, também surgiram vários programas de auditório, programas esportivos e radionovelas. Cantores ficaram nacionalmente conhecidos graças ao rádio. Durante todo o governo de Getúlio Vargas, o rádio foi utilizado de forma muito politicamente. O governo criou o programa chamado A Hora do Brasil, que ficou muito conhecido, em 1935. Esse programa, ele transmitia notícias oficiais do governo para todo o país. E esse programa tinha como objetivo fortalecer a imagem do próprio Vargas e aproximar o governo da população. E eu vou deixar para vocês aqui um corte rapidinho de uma das falas do próprio presidente Vargas naquela época no programa A Hora do Brasil. Atenção, brasileiros. Vai falar o chefe da nação. Se hoje, de significação maior, constitui mesmo acontecimento extraordinário da vida nacional. Por um quarto de século, as festividades públicas eram ocasião para demonstrar os esforços do Brasil no sentido do progresso pacífico. Assim, o rádio ele se tornou uma ferramenta muito poderosa para influenciar as pessoas tanto no âmbito político e no social. A queda e a transformação do rádio. Na década de 1950, o rádio começou a perder espaço para a televisão.
as pessoas começaram a preferir programas com imagens. Muitos artistas e apresentadores migraram do rádio para a TV. Depois do surgimento da internet e dos celulares, a concorrência aumentou ainda mais. Plataformas digitais passaram a oferecer músicas e notícias instantaneamente. Mesmo assim, o rádio não desapareceu. Ele se adaptou às novas tecnologias. Atualmente existem vários tipos de rádio: online, aplicativos e podcasts, que funcionam de maneiras parecidas com os antigos programas de rádio. O rádio ainda é muito importante em áreas rurais durante situações de emergência, porque consegue transmitir informações rapidamente. Isso mostra que o rádio continua relevante, mesmo após 100 anos de história.